Sou de Deus, eu sou. Tenho Salvador, tenho vida e paz no meu ser. Vou morar no céu, sim, no céu de luz, onde habita o meu amado Jesus. Muitos anjos tem em Jerusalém, muito ouro e cristal vou lá ver. Não tem morte, não tem galardão, alegria, muita paz e prazer. Tem coroa, tem coroa sim, pronta para mim, se eu viver sempre na direção do grandioso Rei, só nos planos seus, para sempre verei o meu Deus. No jardim de Deus, flores para os seus, e o sol da justiça brilhar, e o Cordeiro diz: como sou feliz com os amados no meu lindo país. Dor não haverá, dor não haverá, pranto cessará, toda luta lá no céu findará, e o que chora aqui não mais chora ali, viverão para sempre, para sempre a sorrir. Glória a Jesus. Meus irmãos, pega a sua Bíblia agora. Vocês vieram aqui para adorar a Deus? Amém? Quem veio para adorar a Deus? Eu vim. Então, continuemos louvando a Deus. Amém? Deus é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Só a Deus, pastor, só a Ele. Amém? Pega a sua Bíblia agora e vamos ler aqui Mateus capítulo 8, versículo 23, diz assim: Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Vamos ler também Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, a palavra de Deus diz assim, a partir do versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estavam no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se d'água. E Jesus estava onde? Na popa, dormindo sobre o quê? O travesseiro.
Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos ler agora o terceiro sinótico. Lucas capítulo 8. Vamos lá, todos juntos comigo. Lucas capítulo 8. Diz assim a palavra de Deus a partir do versículo 22. Aconteceu que, num daqueles dias, entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: Passemos para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: Onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: Quem é este que até aos ventos e às ondas repreende e lhe obedecem? Amém? Feche seus olhos agora, vamos orar. Pai bendito, graças te damos por estarmos aqui na tua casa, Senhor. E nós já oramos desde o início agradecendo, e agora queremos ouvir a tua voz, Pai. Tu conheces a necessidade de cada um, tu sabes o que cada um veio aqui nessa noite buscar do Senhor. E eu tenho certeza de uma coisa: tu és Deus tão misericordioso que pode usar a minha vida para falar aos corações nessa noite. Senhor, eu quero ser apenas um instrumento seu e nada mais do que isso. Eu invoco a tua presença sobre a minha vida, de tal forma que, através das minhas palavras, só aquelas que são do teu Espírito Santo, fale aos corações. Eu creio que a tua palavra tem poder por si só, Senhor. Eu sou apenas um canal, e que o Senhor esteja comigo em todo momento desse sermão e fale aos corações nessa noite. Assim eu oro, agradecido em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vemos uma passagem narrada nos evangelhos sinóticos. O que são evangelhos sinóticos? São evangelhos que narram as mesmas histórias. E narra sob a perspectiva de Marcos, de Mateus e de Lucas. Nessas três perspectivas, você nota a similaridade do texto, você nota que os fatos são contados com detalhes, e é interessante que nesse episódio mostra a respeito de Jesus a sua humanidade, porque mostra um Jesus que sentiu sono. Alguém tem dúvida? Jesus teve sono e fez o quê? Dormiu. Existiam algumas seitas logo no início do cristianismo, por exemplo, os docetistas. Eles imaginavam o seguinte, que Jesus, sendo Deus, não poderia ter corpo de verdade. Então Jesus fazia de conta. Na cruz do Calvário ele fez uma grande encenação, porque ele não poderia morrer, tendo em vista que ele era o próprio Deus. E aqui, tanto Mateus como Marcos e Lucas mostram diferente, mostram que Jesus era plenamente humano. Plenamente humano. Por quê? Ele teve sono. E ele o quê? Dormia. Jesus ensinava as multidões. Jesus curava. Jesus ficava horas e horas ensinando. E nesse momento ele fala: olha, eu vou descansar. Vai para a popa do barco e faz o quê? Coloca um travesseiro e dorme. Talvez tenha acabado de almoçar, né? E dorme. Dorme por quê? Porque está cansado. Não há nada demais em Jesus dormir. E é normal, né, os evangelistas mostrarem isso, Jesus descansando, Jesus dormindo. Mas chama atenção o seguinte, que de repente, o que acontece? De repente uma grande tempestade, um grande vendaval, e esse barco começa a querer virar, não é assim? E os discípulos ficam o quê? Extremamente medrosos, dizendo: ih, acabou, vamos morrer. E passam a gritar Jesus Cristo. E gritar Jesus, eu imagino
E Jesus estava tão cansado, mas tão cansado, porque foi necessário gritar. Olha o cansaço de Jesus, o esgotamento físico de Jesus. Jesus tirando uma soneca, e eu fico pensando o seguinte, o barco para lá e para cá, e Jesus estava muito cansado. E de repente, uma missão simples. Olha que missão simples. Acalmar o quê? Uma tempestade. Não é simples isso? Olha que missão simplória. Acalmar uma tempestade. É simples acalmar uma tempestade, igreja? Hã? Alguém aqui já conseguiu acalmar uma tempestade? Já levantou a mão para o alto e falou, eu vou sair de casa agora para o emprego. Cessa-te chuva. E aí mostra outro detalhe de Jesus aqui. Jesus humano? Sim. Cansado? Sim. Mas ao mesmo tempo, esse Jesus acorda, olha a cena. Jesus acorda, levanta suas mãos e diz o quê para os ventos? Acalma-te. Não é isso? Cessa. E o que aconteceu? Acalmou. O que nós vemos aí em Jesus nesse momento? Nós vemos que Jesus, e somente Jesus, a expressão exata de Deus, como diz Hebreus capítulo 1, aquele que sem ele nada do que foi feito se fez, em João capítulo 1. Ele também é o quê? A segunda pessoa da Trindade. Jesus, o Filho de Deus, como João diz, e Filho de Deus por quê? Sendo Filho de Deus, tem a mesma substância de Deus. Sendo Filho do homem, tem a mesma substância do homem. Filho de Maria, mas Filho de Deus, a mesma substância. De repente ele levanta o seu braço e diz, acalma-te, cessa-te, tudo para, fica tranquilo, fique em paz. A admiração vem no final, que diz assim, quem é este? A chave do texto está aí, quem é este? Nós sabemos que ele é o soneca, porque estava o quê? Dormindo. Sabemos que é o mestre. Mas agora descobrimos mais uma coisa, que ele é alguém que acalma o vento, que faz cessar o quê? A tempestade. Mas que Jesus é esse? E todos ficam admirados. E Jesus olha para eles e diz assim, por que vocês são tão tímidos? Irmãos, que pergunta é essa? Já pararam para pensar? Que pergunta é essa? Por que vocês são tão tímidos? Para quem Jesus estava falando? Para os discípulos. Vamos lá. Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Nas bodas em Caná da Galileia. O que aconteceu ali? Jesus transformou água em vinho. Irmãos, alguém já transformou água em vinho aqui? Hã? Não transformou, né? Não transformou. Leproso, se você pega o texto de Mateus, você vê que Jesus vem fazendo uma série de curas, de milagres. E eles estavam com Jesus. Alguém tem dúvida aqui que Jesus tem poder para curar você? Alguém tem dúvida? Alguém tem dúvida que através de Jesus a sua oração é respondida? Alguém tem dúvida? Não, ninguém tem dúvida. Ninguém desacredita disso. Todos nós acreditamos em Deus. Se nós sairmos na rua, um ou outro vai dizer, eu não acredito em Deus. Alguma decepção que teve com algum pastor, algum padre, e ficou desanimado com a religião e falou, não acredito mais em Deus. Mas a grande massa vai dizer o quê? Eu acredito em Deus. Eu acredito em Deus. A grande massa diz, eu acredito em Deus. E ponto. A pergunta é, no momento de tempestade, no momento de luta, de adversidade, será que você acredita que Deus lhe deu autoridade? Porque Jesus deu autoridade aos seus discípulos e enviou eles de 2 em 2. Para quê? Para curar enfermos, expulsar demônios, não é assim? Jesus já deu a autoridade. Há 2000 anos atrás, aconteceu o que? A descida do Espírito Santo. E a descida do Espírito Santo está em Atos capítulo 1, versículo 8, que ao descer sobre vós o Espírito Santo, nós seríamos o quê? Testemunhas, porque teríamos o quê? Poder para testemunhar. A autoridade de Jesus já foi concedida há 2000 anos atrás. Eu creio que Deus pode fazer, mas muitas vezes na adversidade,
eu sequer consigo abrir os meus lábios para dizer, eu creio, esse é o momento que Deus pode fazer um milagre na minha vida. Não. Nesse momento, mesmo com Jesus na popa do barco, ou seja, mesmo Jesus na minha vida, mesmo sabendo que Jesus está na minha vida, eu me desespero de tal forma que eu passo a gritar, e eu passo a me desesperar, a me descabelar, e dizer, e agora? O que vai acontecer? Eu vou morrer, a morte é certa, é iminente. E você começa a gritar, Jesus, Jesus, Jesus. E é uma gritaria. O que significa isso? A sua alma abatida de tal forma, dizendo, não tem mais jeito, acabou. Uma depressão espiritual. Não tem mais como acontecer nada na minha vida. E aí Jesus, que estava tranquilo, levanta, olha para a tempestade, olha para os discípulos, diz, como são pequeninos. Como a fé deles é pequenina. Vou só dar uma ordem. Silêncio em tudo. Acabou. Deus é aquele que pode, nessa noite, acalmar problemas na nossa vida. Amém? Eu creio. Só que no texto diz além disso. O texto não está querendo nos ensinar que Jesus acalma ventos e tempestades em nossa vida. O texto está querendo dizer que nós podemos, em Cristo Jesus, o quê? Repreender. Vocês já pararam para pensar nisso? O texto, a chave do texto, o que Jesus ensina e os evangelistas ensinam nesse texto é o seguinte: Jesus, claro, ele se levanta, ele vem e repreende. Mas, há 2000 anos atrás, Jesus morreu ou não morreu na cruz do Calvário? Quem acredita? Ao terceiro dia, o que aconteceu? E depois ele foi para onde? Foi para o Pai. Não é isso? E aí ele enviou o outro. Quem é o outro? O Consolador. E o Consolador habita em quem? Em nós. A pergunta, por que tanto desespero? Eu fico imaginando o seguinte, eu tenho um amigo, e certa feita eu emprestei um dinheiro para ele. E esse amigo fala, daqui 10 dias eu lhe pago. 10 dias se passaram, ele pagou? Ele vem a próxima vez e fala assim, você me empresta o dinheiro? Como é que você fica? Aí você fala, depende, quanto? É 10 reais? Você fala, fica aí, né? Agora se ele fala assim, não, eu quero uns 10 mil reais. Você olha para ele e fala, opa, eu não vou emprestar. Por que você não empresta? Porque você não confia. Porque você não confia. Por que você não confia nesse amigo que não devolveu aquele dinheiro 10 dias depois que havia emprestado? Porque ele deu motivo. Deu ou não deu motivo? A minha pergunta para você é a seguinte: Deus alguma vez deu motivo para você desconfiar dele? Alguma vez na sua vida, desde o dia em que você nasceu, Deus deu motivo para você desconfiar dele? E por que, no momento da adversidade, você desconfia tanto de Deus? E eu falo você, o ser humano. Aquele que já conhece Jesus, que recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida. Por que na adversidade nós nos desesperamos de tal forma que nós não conseguimos nem sequer ir à igreja? Eu não vou mais à igreja, não quero mais saber de Jesus, não tem jeito e tal, e fica em casa, amuado, escondido, porque aí nós perguntamos, alguma vez Deus deu motivo para você desconfiar dele? O barco não vai virar. Vocês percebem isso nesse texto? O barco não vai o quê? Por quê? Porque ali não era o momento, não era a hora. Tinha tanta coisa para fazer ainda, não chegou a hora ainda de Pedro ser crucificado de ponta cabeça. Não chegou ainda a vez de Tiago ser cerrado ao meio, não chegou ainda. Não chegou ainda o dia. Nós falamos assim que o peru não morre na véspera, não é assim? Não chegou ainda o momento. A palavra de Deus diz em Eclesiastes capítulo 3, para todas as coisas há um tempo determinado. Sim? Não diz isso? Tudo tem um propósito. O tempo tem um propósito. A hora de sorrir e a hora de quê? De chorar. A hora de plantar e a hora de quê?
de colher. Por que o desespero? Por que desespero? Para, em nome de Jesus hoje. Para de ser tímido, começa a acreditar em Deus de tal forma que o Espírito Santo já habita em você. Eu falo para as mães, quando eu tenho oportunidade, dizendo o seguinte: quando seu filho estiver dormindo, meu filho não quer ir para a igreja, minha filha não quer saber de Jesus, meu filho não quer saber de nada, vai lá, entra no quarto quando estiver dormindo, coloca a mão sobre a cabeça e começa a orar. Quantas vezes você faz isso? Começa a orar, está dormindo, vai lá quietinho. Faz uma oração silenciosa dizendo: Senhor, eu creio que minha filha vai ser mudada em nome de Jesus. Eu creio que meu filho será transformado em nome de Jesus. Eu creio. Por que o pastor diz isso? Porque eu creio. E por que eu creio? Porque nós temos tido como pastor e como ser humano e como cristão experiência com Deus. Quantas vezes nós estamos passando uma adversidade e ao invés de a gente se desesperar e se descabelar e tal, a minha esposa fala assim: você, não sei o que acontece, você está acreditando demais, né? Eu falo: mas eu creio, amor, eu creio que Deus vai dar uma resposta para isso. Eu acredito. Ela fala para mim assim: amor, você tem uma boca, não é? Você tem uma boca quando você fala, mas não é que eu tenho uma boca, eu falo com convicção. Eu falo: eu creio que Deus, nesse propósito, vai estender as mãos e Deus vai dar uma resposta. Eu tenho certeza absoluta. Você fala: esse pastor é meio doido. Eu sou extremamente doido. Não dá para ser pastor se não for meio doido. Não é verdade? Não dá. Não dá para ser pastor, falar. Irmãos, falar de uma virgem que teve um filho, falar de um Jesus que ressuscitou ao terceiro dia e depois ele fez o quê? Assuntou aos céus. Aí tem a ascensão de Jesus. Tem que ser meio doido. Eu sou completamente. Acreditar numa Bíblia que diz que quando Moisés estava diante do Mar Vermelho, ele tocou o cajado e o mar se abriu, tem que ser mais doido ainda. E eu sou esse maluco aí. Você acreditar que Jonas foi engolido por um grande monstro marinho, tem que ser doido. Eu sou esse doido aí. Acreditar que nasce uma boboreira, uma planta, né, que não sabe se é a boboreira, mas nasce uma planta, cobre ele, em 24 horas some, seca, tem que ser mais doido ainda. Então eu sou mais maluco do que maluco. Eu creio completamente. E posso falar uma coisa? Deus faz as coisas loucas para confundir o quê? As sábias. Não dá. Não dá para ser pastor se não crer. Não dá para estar aqui nessa noite se você também não crê. Não dá para ser cristão. Porque acreditar que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados e que depois dessa vida você estará no céu com Cristo Jesus, mas tem que crer, tem que ter fé. A igreja não é para ficar cantarolando, nem ficar tocando. A igreja não é para a gente colocar um terno, o meu tá bonito, né? Um terno bacana, com sapato brilhoso, não é para isso. Não é para isso. A igreja é a reunião dos santos, daqueles que são regenerados no Espírito Santo e creem que Deus faz milagres, sim. Creem que Deus dá uma vida para a gente abençoada em Cristo Jesus, nas intempéries. O texto diz que não tem vento. O texto que nós lemos está dizendo que nunca mais vai ter tempestade? Não, pelo contrário, o texto mostra que no meio da tempestade o que acontece? Jesus vem e acalma. Todos vocês aqui enfrentarão, ou estão enfrentando, ou vão enfrentar, ou já enfrentaram o quê? Adversidades na vida. Eu enfrento, eu enfrentarei, eu já enfrentei, mas tenho, porém, como eu reajo diante dela? Essa é a pergunta que Deus tem para você nessa noite. Como você tem reagido? Você tem reagido com timidez? Você tem reagido de tal forma que demonstra uma incredulidade tamanha? E o seu vizinho fala assim, ou o parente fala, mas não era até esses dias um fervoroso, uma fervorosa, ia todo domingo para a igreja, ia toda quarta-feira, toda terça, agora chegou a adversidade, sumiu da igreja, acabou. O que está acontecendo? E até zombam, não é, quando acontecem essas coisas. Falam assim, mas não era tão cristão, tão crente, isso, aquilo, agora que enfrentou a adversidade, sumiu. Que fé é essa? Nós somos provados por Deus. Nós somos provados.
E o Senhor Jesus se levanta no nosso barco e diz assim: até quando vocês serão tão tímidos? Creiam, acreditem, repreendam em nome de Jesus. Eu acredito que se de repente nós estivermos aqui e um demônio possuir uma pessoa, eu vou colocar a mão na cabeça e vou dizer assim: sai em nome de Jesus. Se não sair, aí não é demônio. Aí eu falo: levanta, para de graça. Porque se for demônio, sai. Se não for, não é demônio. Porque a palavra de Deus diz assim: em nome de Jesus será repreendido. Então, se você coloca a mão e diz assim: em nome de Jesus, eu te repreendo, Satanás, e não sai, é porque demônio não é. Então você já fala: levanta daí, para de graça. Levanta e senta. E a pessoa levanta sem graça e senta, não é? Agora, se é demônio, a gente repreende em nome de Jesus e ele é expulso. Se é doença, a palavra de Deus diz em Tiago capítulo 5, chame os presbíteros e ore sobre os enfermos. Porque o que acontece? A oração. O que vai acontecer? Curará o enfermo. Quem crê na palavra? Quem crê na palavra? Eu creio na palavra. Nunca deixe qualquer pessoa ficar colocando a mão em você, não. O texto diz os presbíteros, quer dizer os anciãos, aqueles que tinham comunhão com Deus naquela época, de ir até o doente e orar por ele. Aconteciam ou não aconteciam milagres, igreja? Aconteciam. Pastor, batista não acredita nisso. Eu sou batista e eu acredito. Acredito. Minha mãe, o ano passado, um câncer. E aí o médico falou: olha, dona Josefa, é câncer. E câncer é câncer. E ela ficou abalada. Totalmente abalada. Ela ligou para mim: filho, olha, eu estou assim, 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 assim. Aí eu fui lá conversar com ela. Aí eu sentei e falei: mãe, olha, a senhora me permite falar uma coisa? A senhora está tão chorosa, tão caidinha, tão desanimada, mas eu vou dizer uma coisa para a senhora não vai morrer. Ela falou assim: mas filho, tal, a gente fica com... Eu falei: pode. A senhora acredita em Deus? Falei desse jeito para ela, eu sou meio doido. Né? Ela falou: eu acredito sim, então acredita no que eu estou falando. A senhora não vai morrer, a senhora vai enfrentar isso daí, vai fazer cirurgia, vai sair e depois a senhora não vai ter mais nada, em nome de Jesus. Porque eu fico olhando para a senhora, eu percebo que seu ministério ainda não acabou. Tem muita coisa ainda para fazer. E ela ficou olhando para mim, acho que ela falou: meu filho, ele quer me incentivar, ele quer me animar. E ela foi, arrancou e tal. Essa semana saiu todos os exames, depois tem que fazer acompanhamento. Ela não tem absolutamente mais nada no corpo dela. Mais nada. Por quê? Ela acreditou. Ela disse: eu creio que Deus pode me curar. Você fala assim: ah, mas Deus faz quando Ele quer, do jeito que Ele quer. Claro, porque Ele é Deus. Mas lembra do rei Ezequias? Vocês lembram? O que aconteceu? Isaías chegou até ele e falou assim: olha, põe a tua casa em ordem que certamente tu morrerás. E aí o que ele faz? Ele deita para o outro lado da cama e começa: Senhor, tenha misericórdia. Não, mas depois os 15 anos dele foram 15 anos difíceis e tal, e tal, e tal. Tudo bem, mas Deus é aquele que responde ou não responde oração? Responde oração. Certa feita o leproso, eu repito isso, chegou diante de Jesus e falou assim: se o Senhor quiser, Senhor, eu posso ser curado. E ele foi curado. Mas certa vez Jesus olha: o que você quer? Eu quero ser curado, então seja. Olha que interessante, o agir de Deus é dinâmico. Deus sabe como fazer. Nada de timidez. Não. Timidez não. Em nome de Jesus, retira toda incredulidade do teu coração. Retira toda incredulidade do teu coração. Retira. Nós, em 1994, foi 94, minha mãe colocou 20 crianças dentro de casa. Foi até o Poder Judiciário e falou: eu quero que o meu lar se torne um lar de família substituta. Então, o Conselho Tutelar, eu acho que na época nem tinha um Conselho Tutelar, foi um pouquinho depois, mas o Ministério Público e a polícia pegava crianças e tal e levava para o nosso lar. Irmãos, uma família para sustentar marido, filho, esposa, filho único, é uma coisa, mas sustentar 20 crianças era outra coisa. Quem já sustentou 20 crianças? É banho, é descarga, é roupa, é escola, etc. e tal. Não é assim? Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Tinha meses que não tinha mais recurso. Porque não dava. Não tinha mais recurso. Não tinha mais como comprar carne, não tinha mais como pagar a conta de água e de luz. E o que eu e minha mãe fazíamos? Nós nos ajoelhávamos e orávamos. Vamos orar? Vamos orar. E a gente se ajoelhava e começava a orar. E é interessante que eu tenho as minhas loucuras, né?
Por exemplo, eu tenho uma árvore que eu converso com ela. Não é não. Mas tem uma árvore no meu condomínio que eu sento debaixo dela e eu fico orando com Deus. E eu gosto de ir à noite lá, ficar quietinho, porque não tem ninguém para, sabe, para passar na minha frente. Eu fico sentadinho. Tem uma câmera assim olhando, acho que o segurança do condomínio fala, esse cara é meio doido e tal. E momentos difíceis eu fico lá ainda mais ainda, e fico lá orando. E a gente entrava de noite sozinho, apagava a luz e começava a orar. Senhor, tenha misericórdia, a gente não tem mais de onde tirar, não tem mais de onde tirar recursos para sustentar essas crianças, não tem mais como. E assim, as contas e tudo mais, tudo ali, não tem. Olha, era assim, 2, 3 dias depois aparecia o empresário e colocava o dinheiro, falava aqui, ó, está aqui o dinheiro para pagar a conta, para pagar as coisas, está aqui. Tudo aparecia. Nunca passamos vergonha, nunca, nunca. Quando você está com Jesus no barco, tudo vai? Vai muito bem, vai muito bem. Quem quer Jesus no seu barco? Não tem como ser diferente. Eu vou contar mais um testemunho para vocês. Eu lembro de uma família que nós começamos a discipular essa família. E essa família era assim. As moças eram todas de vida duvidosa, no sentido de traições, de prostituição. E os maridos eram também de uma vida de bebida. E eles viviam no lixão. Eles viviam no lixão. Um dia eu vou trazer alguém para contar o testemunho dessa família, alguém para vir aqui contar. Um deles hoje é meu cliente. E o que aconteceu com essa família? Eles aceitaram a Cristo Jesus. E veio primeiro um menino. O menino, ele tinha... pequenininho, a gente até imaginava que ele devia ter algum problema mental, mas não era, o menino era inteligentíssimo. E ele veio para a igreja, ele sentava e ficava na primeira cadeira, assim, com o pezinho, pequenininho, e balançando o pezinho ali, quietinho. Aí daqui a pouco a mãe falou, onde é que esse menino está indo? Eu vou lá. Aí foi a mãe olhou, sentou, assistiu o culto, aí sumiu. Daqui a pouco a tia falou, não, também vou. Aí a tia veio. Daqui a pouco veio o tio, a família inteira aceitou a Cristo. A mudança foi tão radical naquela vida, a transformação de Deus foi tão radical naquela vida, que uma família que vivia no lixão, que vivia em prostituição, que vivia em bebidas, hoje você encontra, cada um tem seu imóvel, cada um tem sua casa, seus filhos hoje todos fazem faculdade, são abençoados por Deus. E, irmãos, não é campanha de prosperidade, não é nada disso. É Jesus. Jesus, quando está na nossa vida, sabe, toda a timidez sai. Com isso, a gente passa a crer em Deus, falar, eu acredito que Deus está comigo. Eu acredito que o Senhor faz mudança na minha vida e faz mudanças radicais na minha vida. É transformação de Deus. Não tem como ter Jesus conosco e não acreditar que esse Jesus faz grandes coisas em nossa vida. Clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei o quê? E o quê? E ocultas que ainda não sabes. Se você entrou aqui nessa noite um pouco tímido, um pouco tímida, no sentido de, eu não sei se Deus pode fazer isso comigo. Eu não tenho certeza que Deus pode fazer isso comigo. Eu sou prova viva de que Deus pode fazer. Meu pai, um pedreiro. Pedreiro. E se Deus não tivesse a graça dele sobre mim, eu seria com todo orgulho um pedreiro também. Não é? Alguém tem vergonha de ser pedreiro? É um trabalho digno? É um trabalho digno. A minha mãe era, sabe o quê? Costureira. E eu nasci... Vocês conhecem Jardim Belval? Pode vir alguma coisa de Jardim Belval? De Jardim Belval eu fui para pior ainda. Eu fui para Amador Bueno. Alguém conhece Amador Bueno aqui? Conhece? Pode vir alguma coisa de lá? Boa. E meus pais compraram o primeiro imóvel. Era um cômodo só. Era só um cômodozinho. E a minha mãe sempre foi muito cuidadosa comigo. E, inclusive, tem a Daiane, que é minha cliente hoje. A mãe dela conta que minha mãe colocava dentro de um cestinho
E vocês tinham, não? Sabe aquela banheirinha de tomar banho? Então eu não tinha um bercinho legal, mas tinha uma banheirinha. Então eu colocava dentro da banheirinha e cobria com pano para nenhum mosquitinho me picar. Né? Lá ela tinha um cuidado comigo. E um cômodo só em Amador Bueno, um subidão, hoje está asfaltado lá. Eu fui lá para ver, é um subidão assim. E aí os meus pais orando a Deus, e na igreja, e louvando a Deus, e confiando em Deus. A minha mãe saiu de uma família que tinha posses. Mas o meu pai era mais moreno. E a família da minha mãe não aceitava de forma alguma pessoas negras. Então minha mãe não teve apoio nenhum quando casou com meu pai. Meus tios, todos abriram mão, falaram, não, de forma alguma, não podemos ajudar. E aí eles, ralando. Meu avô, pai do meu pai, tem posses também, mas ele é assim, É assim. E os dois, E meu pai sempre pregando a Deus. Meu pai tinha um terno só. Era um terno clarinho. E usava aqueles pullover também, sabe, de tecido de terno por baixo. E meu pai tinha camisa, então a camisa era curta. Quando levantava a mão, o terno vinha parar aqui e ficava o braço inteiro para fora, né? E continuando a louvar a Deus. E orando, e buscando a Deus, e buscando a Deus, e buscando a Deus. Aí passou um tempo, eles conseguiram comprar o imóvel deles. Louvando a Deus, buscando a Deus, pregando, e conseguiram comprar o imóvel deles. Conseguiram construir o imóvel. E aí os anos foram se passando. Aí olha só o que aconteceu. Eles estavam ali trabalhando. Daqui a pouco eles estavam com 5 comunidades dentro da cidade de Itapevi. Tinham 5 comunidades, 5 pequenas igrejas dentro de Itapevi. De repente o diabo veio e fez, sabe o quê? Fez com que meu pai se apaixonasse por uma moça que trabalhava em casa. Agora a gente já tinha gente trabalhando para a gente, já mudou a situação. E aí meu pai acabou o quê? Se envolvendo no adultério. E ele chegou em casa, eu lembro como se fosse hoje, eu tinha uns 12 anos de idade. Ele chegou em casa, pegou a mala, arrumou, olhou para minha mãe e falou, eu não posso ficar com você, porque você é uma mulher santa. E ele pegou e foi embora. Eu falei, e agora? Eu e minha mãe. Os dois. Minha mãe, sabe o que ela fez? Colocou 20 crianças dentro de casa. E aí, meus irmãos, acabou todas aquelas comunidades, acabou tudo. Ficou só o trabalho social. Nesses anos, ela cuidou, até 2010, quando ela estava com todo aquele pique, até 2010 cuidou de mais de 500 crianças. Tem todas as fichas das crianças. Crianças que entraram lá com 2, 3, 4, 5 anos, foram embora, foram com 12, 13. Crianças que entraram já adolescentes, saíram de lá adultas. Qualquer dia eu trago a Paula. A Paula aqui. O Ivan que pregou no dia do pastor, eu não podia falar. Porque o Ivan casou com a Juliette. E a Juliette também é um milagre de Deus. Não vou contar a vida dela aqui, mas ela é um milagre de Deus. Mas o Ivan namorou antes com a Ana Paula. E a Ana Paula era do abrigo. E a Ana Paula hoje ela é uma das gerentes do Citibank. E ela cresceu lá no abrigo. Tem o Alessandro? O Alessandro, a mãe morreu de HIV. E o pai morreu trocando tiro com a polícia. E o Alessandro hoje é um dos responsáveis aqui nas casas pernambucanas pelo transporte. Ele tem um cargo alto lá. Jesus, quando entra na vida de quem realmente quer Jesus, ele faz uma mudança radical. Vocês sabiam disso? Hoje meu pai está casado, tem 2 filhos, está bem, tem a casa dele, tem as coisinhas dele. E minha mãe, para quem era costureira, hoje já formada em Direito, olha que maravilha, prestou a AB domingo, quase passou, faltou só alguns pontos. Não é? E formou um filho, que sou eu, e hoje eu sou pastor de vocês. Olha que barato. Aí Deus, olha como Deus é engraçado. Irmão, só para vocês pararem de ser tímidos, porque eu já fui tímido também, e eu não sou mais. O que aconteceu? Aí eu quero casar, não é? Quem é bobo? Eu não sou, eu quero casar. Só quem realmente tem o dom do celibato. Aí quem tem o dom do celibato agradece a Deus todo dia. Obrigado, Senhor, porque antes só do que mal, acompanhado. Então, o que acontece?
Falei, quero casar. E eu quero uma esposa maravilhosa. Eu quero uma esposa maravilhosa. E aí Deus me deu essa mulher maravilhosa para mim. Amém? Você fala assim, será que é? Para mim é maravilhosa. Ela me beija, ela me abraça, ela cheira meu pescoço. É maravilhosa. Aí o que aconteceu? Para casar com essa mulher aí, eu paguei o preço. Bom, Paulo, eu paguei um preço. Porque na vida a gente tem o quê? Adversidades. A gente enfrenta o quê? Tempestades. Mas Jesus nos abençoa. Aí eu peguei essa moça, sabe onde eu fui buscar ela? Eu estudava com ela direito. E ela deu em cima de mim. Eu posso contar a minha versão, eu que estou com o microfone. Aí eu me namorei por ela e tal, e não sei o quê. Aí ela, poxa, vai um dia em casa, e eu não sabia onde ela morava. Aí fui ali em casa. Quando eu olhei, falei, Senhor Jesus, eu acho que ela não vai casar comigo, não. Eu olhei e falei, Senhor, poxa, eu estou lutando, batalhando e tal. Aí chego, olhei e falei, Senhor, o Senhor me traz aqui dentro. Fui parar lá dentro de Dedo da Serra. Falei, como é que esse sogro vai deixar eu pegar essa mulher daqui de dentro? Dentro de uma casona e tal, tudo de vidro e não sei o quê. Aí eu falei, Senhor, se ela é minha, vai ser minha. E acabou, e abracei. E pronto, e casei. Porque eu também, a timidez, muitas vezes faz você abrir mão das bênçãos que Deus te dá. Aquilo que eu pego, ninguém tira da minha mão. Amém? Só Deus que tira da minha mão. Quando eu pego, é meu. Acabou, é meu, ninguém tira mais. Só Deus. E eu peguei essa mulherzona aí, é minha. É. Aí todo mundo falava assim, olha, vocês não vão conseguir, o casamento de vocês não dará certo. E tantas, sabe, palavras negativas. Algumas igrejas falam palavra de maldição e tal, mas palavras negativas, não vai dar certo, vocês não vão dar certo, não vão dar certo, não vão, vai dar tudo errado, tudo errado. E a vida da gente foi só o quê? Abençoada. Todo dia abençoada. Porque Jesus está no nosso barco. Jesus está com você? Amém. Jesus está na sua vida? Amém. Então saiba de uma coisa. Jesus abençoa você. Ele não deixa o seu barco naufragar. Ele não deixa. Você pode passar por tempestades que o barquinho faz assim, não é? Não é assim? Quem sabe velejar aqui, se amarra no barco, porque faz assim no meio da tempestade. Mas depois o que acontece? Fica ali, ó. Porque o vento passa. E com Jesus Cristo, ninguém consegue te derrubar. Amém? Igreja, eu sei que eu falei um pouco da minha vida, talvez você ficou, o pastor só fica falando da vida dele, mas não é esse o objetivo. Eu fico feliz de falar da minha vida. É verdade, fico mesmo. Porque eu fico olhando, eu nasci lá em Jardim Belval, não é? Amador Bueno, aí eu saí de Itapevi. E hoje o que Deus fez com a minha vida? Não fez muita coisa, mas o que Ele fez eu estou agradecido. Será? Deus fez muita coisa sim. Amém? Amém? Daqui a pouco vem meus filhos aí. Vão ser correndo, puxando as cadeiras, derrubando tudo dentro da igreja. Né? E a Larissa dando uns tapas neles. Eu sou muito feliz com Jesus. Muito feliz. Você é feliz com Jesus? É feliz com Jesus? Nenhuma timidez na sua vida. Amém? Nenhuma timidez. Tem histórias, a gente lembra, a gente fica com a voz embargada, não fica? A gente rememora, fala, puxa, eu já enfrentei isso. Já enfrentou humilhação, pastor? Já enfrentei humilhação. Eu já enfrentei humilhação. Mas humilhação assim, de ser humilhado, que você tem que abaixar a cabeça e falar, Senhor, né? Mas eu abri mão de Jesus? Não. Porque de Jesus não se abre mão. Lembra lá do amigo que não pagou? Dá para confiar nele? Não dá. Mas Jesus nunca me decepcionou. Amém? Quem confia em Jesus Cristo? Eu confio. Fique em pé. Vamos orar? Vamos orar? Hoje eu falei mais um pouquinho. Outro dia eu falo mais um pouco. Tem mais coisa. Tem mais coisa? Tem. Tem mais coisa. Tem muito mais coisa. Mas Jesus ele vai fazer as coisas devagarzinho. E a gente vai falando aos pouquinhos. A gente vai se conhecendo a cada ano, né, irmã Gilda? Graças a Deus. Feche seus olhos agora. Vamos orar. Pai bendito, obrigado, Senhor, porque hoje é um dia especial, o dia em que nós temos um encontro com o Senhor, o dia em que toda timidez cai por terra na nossa vida,
O dia em que nós também, que muitas vezes não reconhecemos o que o Senhor faz, nós passamos a reconhecer que o Senhor já fez grandes coisas na nossa vida. Pai, eu tenho plena convicção de que a nossa igreja tem condições de construir um templo lindo, porque o Senhor está conosco. Ó Deus, quando Jesus Cristo está no barco, nós acabamos de aprender com a Tua palavra, não há tempestade que a gente não possa suportar, enfrentar e ultrapassar. Se entrou alguém aqui desanimado nessa noite, algum convidado nosso, algum membro dessa igreja que entrou desanimado, não crendo mais, tira toda a timidez em nome de Jesus. Nós, como igreja, repreendemos todo o mal em nome de Jesus. Tudo aquilo que está travando os caminhos, aquilo que não permite crescer, não permite estudar, pessoas que começam um projeto e param no meio, começa a faculdade e para, começou um casamento, o casamento acabou, pessoas que tudo que tem feito na vida até hoje, nada termina, para sempre na metade, nós repreendemos em nome de Jesus. Ó Pai bendito, nós queremos Jesus Cristo sempre na nossa vida, sempre, Pai, e é muito bom ter Jesus conosco, é muito bom, e assim nós oramos agradecidos pela Tua palavra. A palavra do Evangelho é uma palavra vivida, e hoje nós falamos um pouco de vida, Senhor, de vida dia a dia com o Senhor, em nome de Jesus, amém. Abraça quem está do seu lado bem forte, fala assim: Jesus está no teu barco, abraça. Jesus está no teu barco. Pode falar. Jesus está no teu barco. Jesus está no teu barco.